Eu sou Rodrigo Arcângelo, trabalho no Centro de Documentação e Pesquisa da Cinemateca Brasileira há mais de 15 anos. Eu cheguei na instituição em 2001 como estagiário, no mesmo setor, e desde então, por vários momentos, eu participei da construção de um conhecimento cotidiano e coletivo sobre como preservar a informação do patrimônio audiovisual nacional e oferecer essa informação da forma mais qualificada possível na base de dados Filmografia Brasileira. A base de dados Filmografia Brasileira ela tem mais de 51 mil registros hoje publicados no site da Cinemateca Brasileira. Poucas instituições no mundo têm um conteúdo desse tamanho, né? O Brasil tem, graças à Filmografia Brasileira e à Cinemateca. E graças também ao conhecimento que foi construído coletivamente, né? Não só com os colegas, os colaboradores do Centro de Documentação e Pesquisa, mas também conjuntamente com outros colegas de outros setores da instituição, né? Isso também é um patrimônio da Cinemateca Brasileira e que precisa ser levado adiante, né? Meu trabalho basicamente é um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho de catalogação audiovisual. Essas duas tarefas eu consigo aliar com a minha formação, por exemplo, que é de historiador, né? E dentro de um planejamento que foi a duras penas construído durante esses últimos anos, onde Olga Futema foi uma pessoa fundamental para coordenar essas estratégias, esse pensamento de como oferecer uma informação, né, da mais calibrada possível para que o mundo inteiro possa ter acesso. O mundo inteiro, porque não só no Brasil essa base de dados é consultada, né? Ela tem mais de 20 mil acessos mês de pessoas no Brasil e no mundo, né? Então essa é um pouco a dimensão, o tamanho dessa base de dados da Cinemateca Brasileira. Falando um pouco mais sobre o meu trabalho, ele é um trabalho desenvolvido coletivamente também, pensado com a coordenadora do setor, que é a Gabriela Queiroz, e as colegas que trabalham comigo, né? E fazemos parte então do Núcleo Filmografia Brasileira. Nesse trabalho, atualmente, a gente desenvolve linhas de pesquisa de quais são as frentes de produção audiovisual que a gente vai fazer a catalogação dessas informações, né? Sobretudo, uma grande frente são as obras que entram na Cinemateca na modalidade de depósito legal, né? Mas também a gente tem atuado muito na prospecção de novos recortes de filmografias, de obras que são oferecidas em outros locais, em festivais, eventos, né? Há uma busca, uma investigação por onde está sendo, de onde vem essa nova produção audiovisual nacional, para a gente tentar catalogar o quanto antes na nossa base Filmografia Brasileira. Há também um passivo, porque muito recentemente, em 2016, a Filmografia Brasileira ela dá uma guinada, a base Filmografia Brasileira, e começa a abarcar outros formatos audiovisuais em seu escopo, né? Não só filmes, basicamente, mas também formatos para televisão e internet. Então, e também a gente faz um retrocesso para buscar uma produção audiovisual em outros suportes, como VHS, por exemplo, coisa que não tinha entrado antes por uma série de questões na base de Filmografia Brasileira. Então, há um passivo muito grande que precisa ser feito, e a gente tem esse mapeamento do que precisa a gente voltar para buscar essas produções e trazer para a base de Filmografia Brasileira, né? Tem esse trabalho de pesquisa, de prospecção, né? Eu particularmente faço a revisão desses trabalhos, né? Também ajudei a treinar muitos pesquisadores e catalogadores na Cinemateca, especificamente na Filmografia Brasileira, né? E um trabalho que eu também faço é de pesquisa e investigação com a documentação não fílmica da Cinemateca Brasileira. Por exemplo, cinejornais, né? É uma categoria de filme que eu pesquisei muito na Cinemateca Brasileira, com esses formatos, com esses cinejornais, por exemplo. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado na Cinemateca no Departamento de História, mas trabalhando com as fontes da Cinemateca Brasileira. Então, a Cinemateca, para mim, ela foi um centro de formação, não só como trabalho, mas de pesquisador. Ela me ajudou a formar enquanto pesquisador, né? Eu pesquisei os cinejornais e consegui, né, levar adiante um conhecimento e tirar da Cinemateca, né, algo que foi muito mais do que um trabalho, né,
que, enfim, tem todo o valor, mas ali eu consegui ter uma relação mais próxima nesse sentido mesmo, de me sentir um historiador no Brasil, né? Trabalhar com a investigação histórica cotidianamente, pesquisando material, pesquisando filmes, né? Também uma investigação que para mim é algo muito precioso, que é investigar, visionar os materiais em película da própria Cinemateca Brasileira. E eu trabalho também numa frente que é de identificação de conteúdo de materiais, né, em nitrato, em suportes de acetato também, mas que estão na Cinemateca Brasileira e precisam ser revisados, precisam ser visionados para a gente poder entender, né, precisar a data de produção desses materiais, né, entender o que tá ali para a gente poder atribuir, por exemplo, um título, quando o material chega na Cinemateca sem qualquer denominação, a gente poder atribuir um título de uma forma mais próxima e acertada possível do conteúdo que está ali, né? Então são todas questões que a gente faz com muito cuidado, né, sempre discutindo, né, e sempre registrando e levando adiante esse conhecimento que é construído, como eu já disse, cotidianamente na instituição, né? É um trabalho que precisa sempre ter uma continuidade. Também tento ajudar, né, e no que a gente, todos os setores da instituição, no que a gente pode, no atendimento de pesquisadores, consulentes, né, que sempre estão ali solicitando os trabalhos da Cinemateca Brasileira. Em 2006, o congresso da FIAF, o 62º congresso da FIAF, se não me engano, né, foi um evento onde ali eu consegui perceber a dimensão da Cinemateca, né? A Cinemateca, ela sediou esse encontro e me parece que ainda é um encontro lembrado por muita gente, um dos maiores da FIAF, né? Foi incrível ver o mundo inteiro se encontrando na Cinemateca Brasileira em 2006. Em 2009, um outro momento muito marcante também foi a publicação do BCC, né? Porque ali se concluiu todo um trajeto, né? Um itinerário de pesquisas, né, da filmografia brasileira, sendo oferecido conjuntamente com um trabalho de muito restauro de filmes no laboratório da Cinemateca Brasileira, com uma catalogação audiovisual que teve muita contribuição do setor de catalogação da época, né, e de preservação de filmes, enfim. Então foi ali um escoadouro, digamos assim, de todos os trabalhos da Cinemateca que foram publicados e que estão até hoje, né, no ar, para que as pessoas tenham contato. Fotografias, cartazes, textos, filmes, né? Então esse material está disponível no Banco de Conteúdos Culturais e acho que ali foi um momento muito especial também na Cinemateca Brasileira. Bom, a Cinemateca Brasileira, para mim, ela foi, como eu já disse, sempre uma escola em todos os sentidos. É um lugar de muita diversidade, inclusive, todos os matizes possíveis, né, de diversidade você pode imaginar, eles se encontram na Cinemateca Brasileira, né? Mas especialmente uma questão que me é muito cara, né, porque me toca bastante, é a lida com os filmes, né? Pegar e poder conhecer esses materiais que moram na Cinemateca Brasileira e que não é ainda de acesso público para todo brasileiro e brasileira poder conhecer. Eu acho que o que eu gostaria de fato é que as pessoas pudessem viajar temporalmente, espacialmente, olhando para esses materiais como eu consigo fazer na Cinemateca Brasileira, nas minhas pesquisas, no meu trabalho cotidiano. Eu acho que é isso que a Cinemateca tem a oferecer, né? Fazer com que os brasileiros possam poder viajar na sua história, na sua geografia, na sua cultura e aprender, né, o que o cinema tem a dizer, o que o audiovisual tem a dizer sobre nós mesmos. Sem trabalhadores não se constroem nem se preservam acervos.